Bom dia. Bom dia. Tudo bom? A gente passa uma semana sem fazer live, perde o jeito, não é mesmo? Olá! Então, hoje é a live, né? O Café Textual número 8. O tema é 3 erros comuns em trabalhos acadêmicos. Quando a gente faz um trabalho acadêmico, geralmente a gente coloca a fala na escrita. E aí aparecem os 3 erros, quer dizer, muitos erros, mas hoje eu elenquei 3 erros para falar com vocês aqui sobre isso. Então, vamos lá. Guardando mais um pouquinho. Para iniciar. Minha internet eu acho que deu pane. Não. Tá tudo certo aí. Olá, Pati! Seja bem-vinda! Tô aprendendo espanhol aí contigo, hein? Hoje eu errei um daqueles quiz que tu fez, viu? Meio complicadinho. Enfim, repetindo aí, né? A live de hoje é sobre 3 erros comuns em trabalhos acadêmicos. Eu trabalho com revisão de texto já tem 24 anos. E aí, o que que acontece? Muitos erros cometidos por pessoas, e aí vai para a banca, e aí a banca devolve, diz, ó, precisa fazer uma revisão textual, enfim. E aí eu elenquei, para conversar dentre muitos que acontecem, eu resolvi trazer os 3 que mais aparecem nos textos quando a gente escreve, né? Olá, Viviane, olá, Ana Rita, sejam bem-vindas. Então, o primeiro erro comum a todos os textos, todos, é o uso do através. Através é uma palavrinha que no dicionário diz de lado, de través, transversalmente, de atravessado, de um lado a outro, que atravessa. Então, um exemplo que eu trouxe aqui para ficar mais fácil. Conseguiu o emprego através de muito esforço. Ele atravessou de lado a lado esse muito esforço. Ele fez transversalmente esse esforço? Não. Então, através é só nesse sentido, né? Olhar pela janela, atravessar. Então, no texto escrito, principalmente em trabalhos acadêmicos, o através, ele não deve ser usado. O que eu uso no lugar? Por meio de, por intermédio. Então, conseguiu o emprego por meio do seu esforço. Por meio de muito esforço, por intermédio de muito esforço. Então, esse através, eu preciso cuidar na utilização. Assim também como outras palavras que aparecem no texto escrito, que tem um significado e a pessoa coloca um outro significado. Então, a gente precisa cuidar. Esse é o primeiro erro comum, né? O uso do através, que não deve ser utilizado. O através, na verdade, é um vício da fala, né? E por ser um vício da fala, a gente leva para a escrita. Mas na escrita eu preciso evitar. O segundo erro comum, o uso do este e esse. Esse aqui demora um pouquinho mais para explicar. Por quê? O este, esse e aquele, a gente aprende na escola o seguinte: o este, próximo de quem fala, o esse, próximo de quem ouve, e o aquele, longe dos dois. Ok. Então, esta caneta é azul. Aquela xícara é branca. E esse celular aí é teu. Então, este, esse e aquele. Só que na escrita, no texto, o esse se refere a alguma coisa que já foi dita.
e o este alguma coisa que será dita. Então eu preciso cuidar com o desta forma, dessa forma. Então os parecidos, né? O esse, essa e isso. Este, esta e isto. Então olha só o exemplo. O Copom é o Comitê de Política Monetária, né? Então, o Copom reduziu a taxa de juros. Essa decisão era esperada pelo mercado. Então, quando eu falo o Copom reduziu a taxa de juros, quando eu coloco essa decisão é porque já foi dita essa decisão, foi dita antes. Agora o exemplo com o esta, o que será dito, né? Aí, para as variações, esta, este, isto. A decisão do Copom é esta. A taxa de juros foi reduzida. Então, o esse, para o que eu já disse, e o este, ou esta, e suas variações, para o que eu vou dizer. Esse é um erro cometido. Por quê? Porque eu já falei do erro. Então, esse é um erro cometido. Ou eu poderia dizer, o uso do este e esse é cometido pelos acadêmicos. Esses erros, porque eu já falei quais são, esses erros são muito comuns. Então eu preciso muito cuidar, enquanto professora, enquanto revisora, do cuidado que eu tenho que ter com a língua escrita. Ah, mas as pessoas não sabem utilizar. Acho até que sabem, só não sabem colocar nesse patamar, né? Então sejam bem-vindos aí a Ana Rita, Maria Roquelene, Sueli, que saudade, Irene, seja bem-vinda ao Café Textual. A Irene é professora de matemática, né, Irene? E aí a Sueli, enfim, as alunas da pedagogia, não sei se estão em sala de aula aí, mas é importante cuidar, né? Cuidar para essas questões. Então o primeiro erro que eu falei comum é o uso do através, só no sentido de atravessar. Fora isso, substitua o através por intermédio de, por meio de, né? Substitua o através por conta disso, porque é um vício de fala. O segundo erro comum, o este e o esse, né? Então, o esse para aquilo que eu já disse antes na frase e o este para aquilo que eu vou dizer depois. Vou repetir o exemplo. Para o esse, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, o Copom reduziu a taxa de juros. Essa decisão, porque eu já falei qual foi, redução de taxa de juros, então essa decisão foi muito esperada pelo mercado. E o este, a decisão do Copom, que será, a decisão do Copom é esta. Qual? Eu vou dizer, é esta. A taxa de juros foi reduzida. Então, esses dois erros comuns. A Irene coloca aqui, não sou professora de aulas particulares... não, sou professora de aula particulares de português e matemática. Então, estamos juntos, né? Português e matemática, eu não dou aula de matemática, fugi da escola quando deram aquelas 4 operações. Eu meio que fugi da escola. Mas, se bem que o português é matemática pura, tá? Se a gente for analisar, o estudo da matemática nada mais o estudo do português nada mais é do que matemática. Então, bora lá. A live de hoje até vai ser bem rapidinha. Perdi o jeito. Na semana passada não fiz live, essa semana eu tô meio... Vamos ao terceiro erro comum. Esse vai demorar também um pouquinho para explicar. Abreviatura e sigla. É um erro comum na língua portuguesa e nos trabalhos acadêmicos. Por quê? São duas coisas distintas. A abreviatura é a redução de uma palavra. E as siglas são as iniciais, né? Uma sigla é formada pela inicial das palavras, geralmente. Então, por exemplo, abreviatura, que a gente pode utilizar, mas aí a abreviatura a gente precisa colocar ponto. Depois da abreviatura precisa ter um ponto. Então, eu trouxe como exemplo, que a gente utiliza e é conhecimento geral. Avenida, AV, ponto, né? Rodovia, ROD, ponto. Companhia, CIA, ponto. Administração, ADM, ponto.
né? Então, tudo que é sigla, abreviatura, eu preciso, que é a redução de uma palavra, eu preciso colocar a abreviatura e o ponto. Já a sigla é diferente, porque ela se refere ao início de cada palavra. Então, por exemplo, Organização das Nações Unidas, ONU, ONU, né? Então, aqui vai a primeira dica. Primeiro eu coloco o que é o órgão ou a instituição e depois eu coloco a sigla entre parênteses. As pessoas costumam colocar um traço, né? E não é pela norma da ABNT, a gente precisa colocar Organização das Nações Unidas, abre parênteses, ONU, tudo maiúsculo, fecha parênteses. Ah, mas eu vejo que tem gente que coloca minúsculo e maiúsculo. Então, a regra diz o seguinte, até 3 letras eu coloco todas em maiúsculo. A partir da 4ª letra, tá? Se a sigla tem 4 letras ou mais, eu coloco a inicial em maiúscula, somente. Por exemplo, Petrobras, P maiúsculo, resto em minúsculo. Embraer, E maiúsculo, resto minúsculo. Porém, se a sigla eu falo ela inteira, como por exemplo, BNDES, todas elas em maiúsculo. Então, eu preciso ter esse cuidado. Sempre que eu coloco, primeiro a descrição do órgão, para depois colocar a sigla. Tá? Então, até 3 letras, a sigla maiúsculo, mais de 3 letras, 4 ou mais, sempre a inicial maiúscula, a não ser que eu diga todas as letras, como no caso do BNDES, né? Daí não vai em maiúsculo. FGTS tem 4 letras, mas eu digo todas as letras. Então, é FGTS. Uma questão na abreviatura e na sigla é que, por exemplo, assim, um erro comum dentro do erro, né, que eu elenquei 3, o uso do através, o uso do este e do esse, e agora o uso de siglas e abreviaturas. Um erro comum em abreviatura é o etc. Etc. é uma contração da palavra latina et coetera ou et cetera, escrito, tá? Essa palavrinha, ela contraída, ela abreviada é etc. ponto. E aí tem gente que coloca como utiliza no texto escrito, estou escrevendo lá, administração, psicologia, etc. E bota uma vírgula antes. Na língua portuguesa, antes de E não se usa vírgula só e somente só quando for adição, né? É uma das regras, quando for adição eu coloco uma vírgula antes do E. Porém, no caso de etc, não. Então, eu não uso vírgula antes do etc e não uso ponto da sigla e mais um ponto do ponto final, quando ela vier no final da frase. Então, não usa 2 pontos. O ponto da sigla já é o ponto final, tá? Uma coisa também que as pessoas costumam colocar nas siglas em trabalhos acadêmicos é não colocar a sigla entre parênteses, como falei, colocar um tracinho. Aí vamos tentar fazer aqui uma brincadeirinha, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Nós temos 3 tipos de travessão, de traços na língua portuguesa. Essa caneta aqui é a maior, tá vendo? Esse aqui é o travessão. O travessão ele é utilizado para iniciar conversa em livros, né, em romance. Aí eu tenho o menor, tá vendo? Essa caneta aqui é menor, é a meia risca. Meia risca é utilizada justamente para colocar informações, que tem gente que coloca entre vírgulas e tem gente que coloca entre a meia risca. Por exemplo, o professor Alexandre, vírgula ou meia risca, o professor do 4K2, meia risca ou vírgula, é um excelente professor. Meia risca, então, travessão para início de conversas, né, de diálogos, meia risca no meio do texto e o hífen, que é o menorzinho, para separar palavras, né? Então, por exemplo, o hífen ele é bem menor. Então, eu tenho travessão, eu tenho meia risca e eu tenho o hífen. Eu não posso confundir esses 3 sinais.
que são sinais de pontuação da língua portuguesa, tá? Para explicar, e aí a gente não utiliza meia risca para separar o nome da sigla, a gente utiliza parênteses, eu coloco a sigla entre parênteses. E aí, já expliquei a abreviatura, então a abreviatura sempre vai um ponto final, sigla não. Agora, dentro de sigla, eu falei da questão de até 3, né? No caso de ONU, todas em maiúsculo, 4 ou mais só inicial maiúscula, desde que eu não fale todas as letras, como F, G, T, S, B, N, D, E, S. Então, todas elas são em maiúsculo. Eu preciso também respeitar, por exemplo, algumas siglas que já são consagradas. Exemplo, CNPq. CNPq tem 4 letras, todas elas eu falo, todas elas seriam em maiúscula, mas não. Por quê? Porque CNPq quer dizer Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ok. CNP e o Q minúsculo. Então, eles utilizam as 3 iniciais, né? As 3 letras iniciais maiúsculas e o Q minúsculo. Então, eu preciso respeitar essa forma com que a empresa ou a instituição ou a organização ela deu para sua sigla, ok? Então, eu preciso respeitar isso. Uma outra dica com relação à sigla é não usar ponto entre as letras. Como, por exemplo, tem gente que coloca CEP, Código de Endereçamento Postal. Aí bota C.E.P. Não, sigla não se usa ponto. Assim também muito comum com sociedade anônima. As pessoas botam S.A. Não, S.A. Porque é uma sigla, tem 2 letras. Até 3 letras, todas maiúsculas, e eu não uso ponto entre as letrinhas, tá? Agora, uma coisa muito interessante, que é a questão do plural das siglas. Não sei quem foi, gostaria até de saber quem foi a pessoa que colocou um apóstrofo num plural de uma sigla. E aí foi muito legal, porque todo mundo começou a colocar, meio que vou copiar os Estados Unidos, em que, penso eu, né, aí foi uma ideia minha, que tem lá, it's, aí bota IT, apóstrofe S, contração. Aí foi um gigante da língua portuguesa aqui, que foi lá e colocou numa sigla, que eu vi pela primeira vez, CDs, C-D, apóstrofo S. Não. Apóstrofo na língua portuguesa quer dizer contração. Assim como o exemplo da caixa d'água. Caixa de apóstrofo, aquela vírgulazinha que fica em cima. Muita gente diz aquela vírgula em cima, aquela vírgula em cima chama apóstrofo. Aquela vírgula em cima e pôs um S. Não. Somente em contração, como caixa d'água, de apóstrofo água, porque seria da água. Eu estou falando 2 letras iguais. Então, eu contraio e aí eu coloco essa vírgulazinha em cima, ou chamado apóstrofo, tá? Então, não existe esse sinal, tá? O plural da sigla é simplesmente um S minúsculo ao final. Então, se eu vou colocar CDs, CD, S minúsculo. Coloquei aqui CPIs, CPI maiúsculo, 3 letras, tudo maiúsculo, S minúsculo. ONGs, organização não governamental, organizações não governamentais, ONG, tudo maiúsculo, S minúsculo. PMs, Polícia Militar, S minúsculo, então PM maiúsculo, S minúsculo. E aí vem uma dúvida, quando eu falo, por exemplo, INSS, os INSS, vai ficar 3 S? Sim, por quê? Porque INSS é Instituto Nacional de Seguridade Social, Seguro Social. INSS, então, Instituto Nacional de Seguridade Social. Se eu estou falando de todos eles, mas só tem um INSS no país, sim, mas tem os órgãos vinculados ao INSS, né? Então, eu boto mais um S, só que esse S é minúsculo, porque esse S indica plural. Os outros 2 é da própria sigla, tá? Então, se no final da sigla for um S, dei o caso do INSS que me ocorreu agora, porque existem outros, mas não me lembro.
Então, se tiver um S no final, é da sigla. O S minúsculo é do plural, tá? E aqui eu quero fazer uma outra intervenção, porque tem muita gente que diz que é apóstrofe. Apóstrofe é uma coisa, apóstrofo é outra, tá? É a mesma palavra, que são chamadas de homônimas, né? Eu só tenho uma letra diferente que é a última, entre E e O. O apóstrofo é esse sinal gráfico, que é aquela vírgulazinha em cima, muitos chamam de aspas simples, ok? Apóstrofe é uma figura de linguagem, tá? Que chama alguém. Então, por exemplo, bom dia, senhor. Então, senhor é o apóstrofe. Eu estou fazendo como é que eu vou chamar? Uma menção ao destinatário. Você, venha cá. Então, esse você é o apóstrofe. O senhor é o apóstrofe. Por exemplo, São Paulo, a maior cidade do Brasil, esse também é um apóstrofe, que também é chamado de um aposto. Tá? Então, apóstrofe é uma coisa e apóstrofo é outra. E aí a última dica aí, eu falei que a livezinha de hoje ia ser rapidinha, enfim. E a última dica com relação à sigla é a questão da concordância, tá? Então eu preciso concordar com o gênero masculino e feminino de acordo com a sigla. Então, por exemplo, OMS. OMS, 3 letras, todas maiúsculas. OMS é Organização Mundial da Saúde, então é a organização. Então, a OMS. O outro exemplo, Unicef. Tem muita gente que coloca a Unicef. Só que Unicef, o que significa a sigla? Fundo das Nações Unidas para a Infância. Então, se é fundo, é o. Então, é o Unicef, não a Unicef. OTAN, né? OTAN é mais fácil. A Organização de Trabalho do Atlântico Norte. Então, a OTAN. Então, eu preciso colocar o maiúsculo, o gênero masculino e feminino antes da sigla, né? Professor Alexandre, seja bem-vindo. Professor Elaine também entrou. Sejam todos bem-vindos. Aí, professor Alexandre coloca, professor, e a moda de espaçar parágrafos por uma linha em branco, muito usado nas redes sociais, é um erro muito grave? Então, professor, não é que seja um erro grave, é porque no trabalho acadêmico, por exemplo, ele não é permitido. Tanto que a regra da BNT diz, não deixe linhas órfãs em branco. Só que nas redes sociais, a gente utiliza a linha em branco para chamar a atenção do outro, né? Então, eu utilizo a linha em branco nas redes sociais e está tudo certo, mas no trabalho acadêmico eu não posso fazer isso. Existem regras, é muito dentro da caixinha, né? Eu tenho que deixar 2 espaços entre o texto e o título, entre o título e o texto 2 espaços em branco, né? Aí dependendo da instituição, utiliza espaçamento 1 entre linhas, outro 1,5 entre linhas, o melhor é 1,5 para ficar melhor, mas nas mídias sociais isso é possível, até porque são mundos diferentes, como a gente diz, gêneros textuais diferentes. Na internet eu preciso dessa comunicação, desse contato com o meu outro, e aí fica mais fácil. Por quê? Me ocorreu agora que talvez, posso até fazer uma pesquisa mais apurada sobre isso, mas o que me ocorreu agora foi o seguinte, que as pessoas têm dificuldade de leitura, as pessoas leem pouco, e aí esse espaçamento é para dar, inclusive, essa leveza na leitura, porque uma leitura com texto muito corrido se torna densa, e a pessoa já olha, já dá uma depressão, diz, eu não vou ler tudo isso. E quando é 1, 2 linhas e um espaço em branco, parece que tem menos texto, e aí fica mais fácil a leitura. Me ocorreu agora que seja isso, mas vou fazer uma pesquisa mais apurada aí para dar uma resposta melhor. Ainda bem, faço muito isso nas redes sociais. Sim, porque nas redes sociais essa é a intenção, né? É de comunicação. E aí eu quero falar, né, dar um spoiler aí, que o professor Alexandre, que está aqui nos visitando, e tem muitas pessoas que também me seguem e que são professores, ele é um excelente professor e ele tem um projeto chamado Projeto 4K2. Se você quer ganhar R$4.000 trabalhando 2 horas por dia, é um excelente projeto com aulas particulares. Ele é
professor, né, desse curso. Eu fiz o curso, terminou na semana passada. Foi um curso excelente. E ele vai estar na próxima quinta-feira, dia 12, às 8 horas da noite, aqui comigo, falando sobre aulas particulares, mas não para o professor, e sim a importância para o aluno, porque é importante o aluno se ligar nessa questão de ter aulas particulares para melhorar o seu desempenho, né? Enfim, e aí já fica o convite para quinta-feira e também para participar do projeto 4K2, que vale muito a pena. Desculpa, o professor Alexandre colocou, e usar palavras abreviadas nos textos nas redes sociais. Eu acho interessante justamente porque nas redes sociais é possível. O problema é o contrário. É porque como as pessoas estão o tempo inteiro nas redes sociais, quando elas vão para o texto escrito lá na escola, na universidade, elas levam essa linguagem para lá e isso é que não pode. Aqui na rede social eu posso começar a frase com me, com t, posso colocar VC, PQ, TP, TB, tá tudo certo. Por quê? Porque aqui é velocidade de comunicação. Quanto mais rápida a minha comunicação, melhor. Seja ela no Instagram, seja ela no Face, seja ela no WhatsApp. Só que o que eu preciso cuidar? Quando é uma informação rápida, que ela vai, né? Tipo stories, fica 24 horas. Ou quando eu vou no WhatsApp, que é comunicação mesmo, é rápido, né? A pessoa tá ali digitando, às vezes a pessoa se estressa tanto que grava o áudio. Aí tá tudo bem. Agora, quando eu vou fazer um post e que ele vai ficar lá no meu feed, é importante eu tomar cuidado para não colocar essas abreviaturas. Né? Porque o que vai deixar para o outro? Essa pessoa não sabe escrever. Então, quando esse post ficar mais tempo, é preciso cuidar com a língua portuguesa. Não colocar, não é que não colocar, né? Tem gente que vai dizer, professora, mas aqui a rede social é assim mesmo. Pois é, mas a língua portuguesa e a escrita que vai é a minha imagem. Se vai alguma coisa errada, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar dizendo, essa professora não escreve direito. Mas no Stories é possível, porque ali é rapidinho, 24 horas foi embora. Agora, num post é mais difícil, né? Então, gente, relembrando aí os 3 erros mais comuns cometidos, no meu caso, que faço revisão de português. O uso do através. Através não se usa em textos, a não ser com a definição de atravessar, né? Atravessa a janela, então através da janela. Em outra situação, utilize por meio de ou por intermédio de. Segunda dica, ou segundo erro mais comum, o uso do este e do esse. O esse é para o que eu já disse e o este é para o que eu vou dizer, tá? E o terceiro erro mais comum, abreviaturas e siglas, né? A abreviatura é a contração de uma palavra para economizar, né? Então, administração, ADM, ponto. Coloquei aqui apartamento, APART, apart, ponto. Isso é abreviatura. Sigla são as iniciais de uma instituição. Aí cabe também uma outra dica, que tem instituições, por exemplo, que utilizam um nome e uma sigla diferente. Por exemplo, eu trabalhei durante 24 anos na UDESC, lá no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, ESAG. Olha só, por quê? Porque quando começou, a ESAG era Escola Superior de Administração e Gerência, então, ESAG. Só que se perpetuou tanto durante tantos anos que ESAG virou um nome forte. Então, o nome do centro mudou de Escola Superior de Administração e Gerência, ESAG, para Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas. Só que eles não colocaram CCAS, eles permaneceram com ESAG. Então, às vezes, o nome é tão forte que por uma mudança estrutural dentro da universidade ou dentro da própria empresa, eles optam por mudar o nome, mas permanecer com a sigla, porque é uma sigla forte que já é conhecida muitas vezes nacionalmente ou até internacionalmente. Então eu preciso cuidar, né? Muitas vezes a sigla é formada, mas por conta dessa questão de ser forte, ela permanece. Beleza? Gratidão por estarem comigo hoje. Espero vocês na quinta-feira com o bate-papo aí com o professor Alexandre, que também faz café com bizus todos os dias de manhã às 8 horas.
O nome dele é Professor Alexandre Moraes. Todos os dias, 8 horas da manhã, ele faz o Café com Bizus sobre aulas particulares, sobre esse negócio, né, de aulas particulares aí, que é muito interessante e é possível ganhar R$ 4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia. Então tem muitos professores aí que me seguem, sigam o professor Alexandre de Moraes. Vai fazer a diferença no dia a dia de vocês. Gente, por hoje era isso, trazer para vocês aí esses erros comuns. Eu espero vocês na quinta e também na próxima segunda-feira com mais um Café Textual. Grande beijo, boa semana e vamos fazer essa semana mais leve, né? Ótimo trabalho para todos nós. Grande beijo.